Leitura de O Sermão da Montanha, segundo Vedanta, de Swami Prabhavananda. Capítulo 1. As Bem-aventuranças. Antes de chegada a hora de pronunciar o Sermão da Montanha, Jesus pregou por toda a Galileia. Sua fama alcançou a Síria inteira, como disse São Mateus. As novas revelavam um mestre extraordinário, e multidões afluíam para vê-lo, como haviam feito há milhares de anos no Oriente, e ainda o fazem à aproximação de um homem-deus. Elas vinham da Galileia e da Decápolis, de Jerusalém e da Judéia, e de além do Jordão. E Jesus ensinava as multidões de acordo com a capacidade delas. Mas o sermão, que contém seus ensinamentos mais elevados, reservou-o ele para os seus discípulos, para aqueles que estavam espiritualmente preparados. Levou-os à encosta de uma colina, onde não seriam interrompidos pelos que não estivessem preocupados com a sua verdade suprema. Vendo a multidão, subiu ao monte. Ao sentar-se, aproximaram-se dele seus discípulos. E abrindo a boca, ensinava-os, dizendo: todo mestre espiritual, seja uma encarnação divina ou uma alma iluminada, tem dois conjuntos de ensinamentos, um para a multidão, outro para os discípulos. O elefante possui dois conjuntos de dentes: as presas com que se defende das dificuldades exteriores e os dentes com os quais come. O mestre espiritual prepara o caminho da sua mensagem com lições genéricas. Seriam suas presas. A verdade profunda da religião ele a revela apenas aos discípulos íntimos. Porque a religião é algo que pode de fato ser transmitido. Um mestre verdadeiramente iluminado pode transmitir-nos o poder que revela a consciência divina, latente em nós. Mas é preciso que o campo seja fértil e o solo esteja pronto antes que a semente possa ser semeada. Quando multidões vinham aos domingos visitar Sri Ramakrishna, o místico da Índia moderna mais amplamente reverenciado, ele lhes falava de um modo vago, que lhes fazia benefício. Mas quando os discípulos íntimos se reuniam à sua volta, conforme me contou um deles, ele procurava certificar-se de que ninguém mais o ouvia, enquanto lhes ministrava as verdades sagradas da religião. Não que as verdades sejam em si secretas, elas estão registradas e qualquer um pode lê-las. O que, porém, ele dava àqueles discípulos era mais do que ensinamentos verbais. De um jeito divino, ele lhes despertava a consciência. Cristo ensinava desse mesmo modo. Ele não pronunciou o Sermão da Montanha para as multidões, e sim para os discípulos, cujos corações estavam prontos para recebê-lo. As multidões ainda não estão aptas para entender a verdade de Deus. De fato, nem a desejam. Meu mestre, Swami Brahmananda, costumava dizer: quantos estão prontos? Sim, muita gente vem até nós. Temos o tesouro a dar-lhes, mas eles querem apenas batatas, cebolas e berinjelas. Qualquer um de nós que deseje sinceramente o tesouro
que busque a verdade, pode beneficiar-se da mensagem dada no Sermão da Montanha e pode tornar-se um discípulo. Cristo, como veremos em nosso estudo do sermão, fala das condições que temos de possuir para sermos discípulos e para as quais precisamos preparar-nos. Ele ensina os caminhos e os meios para atingirmos a purificação de nossos corações, de modo que a verdade de Deus possa revelar-se por inteiro dentro de nós. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Nessa primeira bem-aventurança, Cristo fala da principal característica que o discípulo precisa possuir, antes que esteja pronto para receber o que o Mestre Iluminado tem para lhe dar. Ele precisa ser pobre em espírito. Noutras palavras, precisa ser humilde. Se uma pessoa orgulha-se do que sabe, da riqueza, da beleza ou da linhagem, se tem ideias pré-concebidas do que seja a vida espiritual e de como deveria ser ensinada, então sua mente não está receptiva aos ensinamentos mais elevados. Lemos no Bhagavad Gita o Evangelho dos Hindus. As almas iluminadas que perceberam a verdade hão de instruir-te no conhecimento de Brahma, o aspecto transcendental de Deus. Se tu te prostrares diante delas, as interrogares e as servires como um discípulo. Segundo um conto indiano, certo homem procurou um mestre e pediu-lhe para ser seu discípulo. Com intuição espiritual, percebeu o mestre que o homem não estava ainda preparado para ser instruído. Por isso lhe perguntou: Você sabe o que precisa fazer para ser meu discípulo? O homem respondeu que não e pediu ao mestre que lhe o dissesse. Bem, disse o mestre, você precisa ir buscar água, apanhar lenha, cozinhar e trabalhar muitas horas em serviços pesados. Precisa também estudar. Está disposto a fazer tudo isso? O homem respondeu: Sei agora o que o discípulo precisa fazer. Diga-me, por favor, e o mestre, o que ele faz? Ah, o mestre fica sentado e, em sua maneira recolhida, dá as instruções espirituais. Entendi, disse o homem. Nesse caso, não quero ser discípulo. Por que você não faz de mim um mestre? Todos nós desejamos ser mestres. É preciso, porém, que antes de nos tornarmos mestres, aprendamos a ser discípulos. Precisamos aprender a humildade. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Enquanto nos julgamos ricos de bens terrenos ou de conhecimentos, não poderemos progredir espiritualmente. Quando sentirmos que somos pobres em espírito, quando nos afligirmos por não termos percebido a verdade de Deus, somente então seremos consolados. Sem dúvida que todos nós choramos, mas por quê? Pela perda de prazeres e de posses terrenos. Mas não é desse tipo de lamento que Cristo fala. O lamento que Cristo chama de abençoado é bastante raro, porquanto nasce de um sentimento de perda espiritual, de solidão espiritual. É um lamento que surge necessariamente antes que Deus nos console. A maioria de nós está inteiramente satisfeita com a vida superficial que leva. No fundo de nós, talvez tenhamos consciência de que nos falta algo,
mas agarramo-nos ainda na esperança de que essa falta possa ser preenchida pelos objetos sensíveis desse mundo. Sri Ramakrishna costumava dizer: as pessoas derramam rios de lágrimas porque um filho não nasceu ou porque não conseguiram ficar ricas. Quem, entretanto, verte sequer uma lágrima por não ter visto Deus? Esse falso sentido de valores é resultado da nossa ignorância. No tocante à natureza dessa ignorância, o filósofo indiano Sankara dizia que o sujeito, o cognoscente, o eu ou o espírito, opõe-se tanto ao objeto, o conhecido, o não eu ou matéria, como a luz se opõe às trevas. No entanto, por influência de Maya, o poder inexplicável da ignorância, sujeito e objeto misturam-se a tal ponto, em geral, o homem identifica o eu com o não eu. É muito fácil entender intelectualmente que o eu verdadeiro é diferente do corpo, da mesma forma que somos diferentes das roupas que vestimos. Todavia, quando o corpo adoece, dizemos: estou doente. Intelectualmente, podemos entender que o verdadeiro eu é diferente da mente. Mas se temos uma alegria ou um sofrimento, dizemos: estou feliz, ou sou um miserável. Além disso, identificamo-nos com os nossos parentes e amigos. Algo que aconteceu a eles parece estar acontecendo a nós. Identificamos-nos com as nossas posses. Se perdemos nossas riquezas, sentimos-nos como se perdêssemos a nós mesmos. Essa ignorância é comum a toda a humanidade. Somente o conhecimento direto de Deus pode removê-la. Quando começamos a sentir uma ausência espiritual dentro de nós, quando começamos a lamentar como Cristo queria que lamentássemos, quando vertemos pelo menos uma lágrima por Deus, então estamos preparando o caminho para o consolo daquele conhecimento divino. A espécie de lamento que Cristo chama de bem-aventurado vem expresso na imitação de Cristo. Ó meu Deus, quando poderei ser um contigo e fundir-me em teu amor, a ponto de me esquecer por inteiro de mim mesmo? Sê tu em mim e eu em ti, e concede que possamos permanecer assim, sempre juntos, num só. É preciso que atinjamos esse estágio quando sentirmos que nada mais nos dá paz, a não ser a visão de Deus. Então, Deus atrai a mente do homem para si como um ímã atrai a agulha, e o consolo chega. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. A ignorância e a ilusão são características da mente degenerada. Tal ignorância é confirmada e suportada pelo nosso sentimento de ego, a nossa ideia de que estamos separados uns dos outros e de Deus. Importa superar o egoísmo para que a mente se livre da ilusão. Portanto, bem-aventurados os mansos. Mas por que Cristo diz que eles herdarão a terra? À primeira vista, isso parece difícil compreensão. Entre os aforismos yogis de Patanjali, yoga significa união com Deus, bem como o caminho para essa união. Há um que corresponde a essa bem-aventurança. O homem que toma a resolução de não roubar torna-se o mestre de todos os ricos. Que quer dizer não roubar? Quer dizer que precisamos desistir da ilusão egoísta de que podemos possuir coisas,
de que algo pode pertencer-nos de modo exclusivo, como indivíduos. Podemos pensar, mas somos pessoas boas, nada roubamos. Tudo quanto possuímos é fruto do nosso trabalho e merecimento. Pertence-nos por direito. A verdade, porém, é que nada nos pertence. Tudo pertence a Deus. Quando olhamos qualquer coisa desse universo como nossa, estamos apropriando-nos de coisas de Deus. O que é então a mansidão? É viver em autossujeição a Deus, livre do sentimento de eu e de meu. Isso não significa que devamos fugir da riqueza, da família, dos amigos. Devemos, porém, fugir da ideia de que eles nos pertencem. Eles pertencem a Deus. Devemos olhar-nos como servos de Deus, aos quais Ele confia suas criaturas e bens. Tão logo assimilemos essa verdade e desistamos de nossas pretensões ilusórias e individuais, descobriremos que, em seu sentido mais genuíno, tudo nos pertence no final das contas. Os conquistadores que se empenham em serem senhores do mundo pela força e pelas armas, jamais herdam outra coisa além de ansiedades, aborrecimentos e dores de cabeça. Os avarentos que acumulam riquezas enormes não fazem mais do que acorrentarem-se ao ouro, jamais o possuem realmente. Mas o homem que abandona o sentimento de apego prova as vantagens que os bens proporcionam, sem a angústia que a posse acarreta. Muita gente se desagrada dessa palavra de Cristo por julgar que o manso nunca pode conseguir nada. Julgam que não há felicidade na vida, a menos que se use de agressividade. Quando lhes dizem para porem de lado o ego, para serem mansos, temem que perderão tudo. Erro deles, porém. Nas palavras de Swami Brahmananda, as pessoas que vivem pelos sentidos pensam que estão gozando da vida. Que sabem elas do prazer? Só aqueles que estão plenos da felicidade divina gozam de fato a vida. Todavia, argumentos não provam essa verdade. É preciso vivenciá-la. Aí então fica-se convencido. Se um candidato à espiritualidade segue sinceramente o ensinamento de Cristo quanto à mansidão, acabará por achá-lo muito prático. Descobrirá que a cólera e o ressentimento podem ser conquistados pela doçura e pelo amor. O místico chinês Lao Tzu expressa essa verdade ao dizer: das coisas macias e fracas desse mundo, nenhuma é mais frágil do que a água. Mas para vencer o que é firme e forte, ninguém pode igualá-la. Que é macio, conquista o duro. A rigidez e a dureza são companheiras da morte. A maciez e a ternura são companheiras da vida. Abandonando sinceramente o ego a Deus, tornando-nos mansos, alcançaremos tudo, herdaremos a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Qual é a justiça da qual Cristo nos quer sedentos e famintos? Trata-se da justiça que, em inúmeras passagens do Antigo Testamento, é praticamente sinônimo de salvação. Noutras palavras, libertação do mal e união com Deus. Essa justiça, portanto, nada tem a ver com o que comumente pensamos como virtudes morais ou boas qualidades. Não se relaciona com o bem em oposição ao mal,
nem com a virtude em oposição ao vício. Trata-se da justiça absoluta, da bondade absoluta. O faminto e sedente de justiça, de que fala o Cristo, é o faminto e sedento do próprio Deus. Já se salientou que a maioria de nós não quer de fato Deus. Se nos analisarmos, descobriremos que nossos interesses relativos a Deus quase nada têm da força do nosso interesse por todo tipo de objetos materiais. Mas até mesmo um ligeiro desejo de conhecer a realidade divina é um começo, que nos pode levar mais acima. Precisamos começar com um esforço próprio. Precisamos batalhar para desenvolver o amor ao Senhor, praticando a relembrança dele, rezando, adorando e meditando. À medida que praticarmos essas disciplinas espirituais, o nosso frágil desejo de compreendê-lo há de intensificar-se, até se converter em fome violenta, em sede ardente. Àqueles que lhe perguntavam como compreender Deus, Sri Ramakrishna dizia: gritem-lhe com um coração anelante, e então vocês o verão. Após a luz rósea da aurora surge o sol. Do mesmo modo, ao anelo segue-se a visão de Deus. Ele se revelará a vocês se vocês o amarem com a força combinada desses três apegos: o apego do avaro à sua riqueza, o da mãe à criança recém-nascida e o da esposa virtuosa ao seu marido. O anelo intenso é o caminho mais seguro para a visão de Deus. Precisamos aprender a direcionar todos os nossos pensamentos e toda a nossa energia de forma consciente para Deus. É preciso que se erga em nossa mente uma onda gigantesca de pensamento, envolvendo todos os desejos e paixões que nos desviam da meta espiritual. Quando a mente se torna focalizada e concentrada em Deus, então seremos locupletados de justiça. Conta-se a história de um discípulo que perguntou ao mestre: Senhor, como pode ter a percepção de Deus? Venha, disse o mestre, vou lhe mostrar. O mestre levou o discípulo a um lago e ambos mergulharam. De repente, o mestre chega ao discípulo e afunda-lhe a cabeça na água. Momentos depois o solta e pergunta-lhe: Então, como se sentiu? Oh, eu quase morri de falta de ar, disse ofegante o discípulo. Então o mestre retrucou: Quando você tiver essa mesma sensação intensa por Deus, não precisará mais esperar muito pela visão dele. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Um dos aforismos de Patanjali, o pai da psicologia hindu, corresponde a essa bem-aventurança. A calma imperturbável da mente é alcançada através da amizade para com aquele que é feliz, da misericórdia e compaixão para com o infeliz, da satisfação na virtude e da indiferença pelo mal. Ser misericordioso é condição necessária para que possamos receber a verdade de Deus. A inveja, o ciúme, o ódio, eis algumas das fraquezas universais inatas no homem. Estão ligadas ao nosso sentimento do eu, que provém da ignorância. Como faremos para superá-las? Erguendo uma onda oposta de pensamento. Quando alguém é feliz, não devemos invejá-lo.
Devemos procurar concretizar nossa amizade e união e sermos felizes com ele. Quando alguém é infeliz, não devemos ficar alegres com isso. Devemos sentir simpatia e ser misericordiosos. Quando uma pessoa é boa, não devemos invejá-la. Se for má, não a odiemos. Sejamos indiferentes ao malvado. Qualquer pensamento de ódio, mesmo o assim chamado ódio justo ao mal, despertará uma onda de ódio e de maldade em nossas próprias mentes, aumentando nossa ignorância e inquietação. Não podemos pensar no Senhor ou amá-lo enquanto subsistir essa onda de pensamento. Se desejarmos encontrar Deus, precisamos assemelhar-nos a Deus na misericórdia. Meu mestre costumava dizer: qual a diferença entre o homem e Deus? O homem, se você o ferir apenas uma vez, esquecerá toda a bondade anterior que você lhe fez e se lembrará para sempre da única vez em que você falhou. Mas se você se esquecer de Deus e pecar contra Ele centenas de vezes, ainda assim Ele olvidará todas as faltas e se lembrará das poucas vezes em que você rezou a Ele com sinceridade. O pecado existe apenas nos olhos do homem. Deus não olha para os pecados do homem. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Encontramos em qualquer religião dois princípios básicos: o ideal de realização e o método para realizar-se. Qualquer escritura do mundo tem proclamado a verdade de que Deus existe e que a finalidade da vida do homem é conhecê-lo. Todo grande mestre espiritual tem ensinado que o homem precisa conhecer Deus e renascer em espírito. No Sermão da Montanha, a realização desse objetivo vem expressa como a perfeição em Deus. Sede perfeitos como vosso Pai que está nos céus e é perfeito. E o método de realização que Cristo ensina é a purificação do coração que leva a essa perfeição. Qual é essa pureza que precisamos ter antes que Deus se revele a nós? Todos nós conhecemos pessoas que poderíamos descrever como puras, no sentido ético, mas que não têm visto Deus. Por quê? A vida ética, a prática decidida das virtudes morais, se faz necessária como preparação para uma vida espiritual, sendo, portanto, ensinamento fundamental de qualquer religião. Todavia, isso não nos habilita a que vejamos a Deus. É como o alicerce de uma casa, não é estrutura superior. Como testar a pureza? Procure pensar em Deus, exatamente nesse momento. O que você encontra? O pensamento da presença dele passa por nossa mente, talvez como um relâmpago. Seguem-se depois muitas distrações. Você acaba pensando em tudo mais que há no universo, menos em Deus. Tais distrações evidenciam que a mente é ainda impura e que não está preparada para receber a visão de Deus. As impurezas consistem em diferentes impressões que a mente foi acumulando através de sucessivos nascimentos. As impressões foram criadas e armazenadas no inconsciente da mente, como consequência de ações e pensamentos individuais, representando em sua totalidade o caráter da mente. Importa dissolver por completo essas impressões antes que se possa considerar a mente purificada. São Paulo refere-se a essa revisão mental em sua Epístola aos Romanos, ao dizer:
busquem transformar-se através da renovação da mente. De acordo com a psicologia yogi, 5 são as causas originais das impressões existentes na mente. A primeira é a ignorância, num sentido amplo da nossa natureza divina. Deus habita dentro de nós e à nossa volta. Todavia, não guardamos consciência dessa verdade. Em vez de ver Deus, vemos um universo de muitos nomes e formas, que julgamos real. Exatamente como o homem, que vendo uma corda esticada em meio à poeira no chão, no escuro da sua ignorância, pode pensar que é uma cobra. Em segundo lugar, vem o sentimento do eu, projetado por essa ignorância, que nos faz pensar em nós mesmos como separados de Deus e separados uns dos outros. Além do sentimento do eu, desenvolvemos o apego e também a aversão. Somos atraídos por umas coisas e repelidos por outras. Tanto o desejo como o ódio são empecilhos no caminho para Deus. A quinta causa das impressões mentais impuras é a ânsia de viver, que Buda chama de Tanya, e à qual o Cristo se refere quando diz: quem quiser salvar a sua vida, que a perca. Esse apego à vida, ou medo da morte, é natural em todos, tanto nos bons como nos maus. Somente as almas iluminadas estão imunes à ignorância, ao sentimento do eu, ao apego, à aversão e ao medo da morte. Para elas, as impressões todas se esvaíram. Mesmo que Deus nos oferecesse nesse exato momento o esclarecimento espiritual, nós o recusaríamos. Mesmo que estivéssemos procurando Deus, momentaneamente recuaríamos de pânico se estivéssemos prestes a ter uma visão dele. Agarramo-nos instintivamente à nossa vida superficial e à conscientização, temerosos de abandoná-las, muito embora, ao agir assim, estejamos passando para uma conscientização infinita, comparada à qual nossas percepções normais são, nas palavras de Bhagavad Gita, como uma noite espessa em um adormecer. Swami Vivekananda, o apóstolo de Sri Ramakrishna, foi desde a mocidade uma alma pura que anelava por Deus. No entanto, ele provou desse mesmo medo. Quando esteve pela primeira vez com seu futuro mestre, Sri Ramakrishna tocou e sua visão espiritual começou a abrir-se. Então o Vivekananda exclamou: "O que estás fazendo comigo? Tenho meus pais em casa." Respondeu Sri Ramakrishna: "Ah, até você." Ele viu que mesmo aquela alma grandiosa estava sujeita ao apego universal da consciência superficial. Existem muitos caminhos de purificação do coração. Como haveremos de ver, Cristo procurava mostrá-los ao longo do seu sermão. Qualquer que seja o método, o princípio essencial é o devotamento a Deus. Quanto mais pensarmos em Deus e nele nos refugiarmos, tanto mais o amaremos e mais puros se tornarão os nossos corações. O princípio de centralizar nosso coração em Deus é igualmente afirmado pelos homens santos, quer sejam das tradições judaicas, cristãs ou hindus. O Senhor é minha força e meu escudo, diz o salmista. Na imitação de Cristo, lemos: Tu és minha esperança, minha verdade e meu consolo. Vejo que tudo é fraco e inconstante fora de ti. Swami Brahmananda ensinava essa mesma verdade aos seus discípulos. Agarre-se ao pilar de Deus. Na Índia, as crianças primeiro se agarram a um pilar,
depois giram ao seu redor, sem perigo de cair. De igual modo, enquanto nos agarramos a Deus, perceberemos que a experiência do prazer e da dor são inconstantes em sua natureza profunda. E quanto mais nos apegarmos ao pilar de Deus e a Ele nos devotarmos, nossas paixões e desejos que atrapalham a visão de Deus perdem a sua força. Um modo de aplacar a mente e aumentar a pureza é tentar sentir que já somos puros e divinos. Não se trata de uma ilusão. Deus nos criou à sua imagem. Portanto, a pureza e a divindade são, no fundo, a nossa natureza. Se gritarmos a vida toda que somos pecadores, apenas nos enfraqueceremos. Sri Ramakrishna costumava dizer que repetindo continuamente "sou um pecador", a gente acaba virando de fato um pecador. Deve-se ter tanta fé a ponto de dizer: cantei o santo nome do Senhor. Como pode haver algum pecado em mim? Reconhece teus pecados perante o Senhor, ensinava Sri Ramakrishna, e jura não repeti-los. Purifica o corpo, a mente e a língua, cantando o nome dele. Quanto mais te moveres rumo à luz, mais te afastarás da escuridão. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados de filhos de Deus. Somente quando estivermos iluminados pelo conhecimento unificador de Deus, é que nos tornaremos seus filhos e produtores da paz. Claro que somos filhos permanentes de Deus, mesmo em nossa ignorância. Mas em sua ignorância, nosso ego é imaturo, é arrogante e se esquece de Deus. Não podemos trazer paz enquanto não tivermos completado nossa união com Deus e com todos os seres. No estado de consciência transcendental, a união divina perfeita, que os hindus chamam de samadhi, a alma iluminada não tem ego. Seu ego está imerso na mente de Deus. Ao retornar a um nível mais baixo de consciência, mostra-se ela novamente segura da sua individualidade. Agora, porém, tem um sentimento maduro do ego, que não cria nenhuma escravidão para si mesmo ou para os outros. Para ilustrar esse ego amadurecido, as escrituras hindus falam de uma corda queimada. Tem um aspecto de uma corda, mas não pode prender nada. Sem esse tipo de ego, não seria possível para um Deus homem viver sob a forma humana e ensinar. Quando eu era ainda um jovem monge, um discípulo de Sri Ramakrishna disse certa vez: por vezes é-me impossível ensinar. Para onde quer que eu olhe, vejo apenas Deus, usando diferentes máscaras, assumindo inúmeras formas. Quem é o mestre, então? Quem deve ser ensinado? Mas quando minha mente desce de nível, passo a ver as tuas faltas e fraquezas e procuro removê-las. Há uma passagem no Bhagavad-gita, escritura devota e popular dos hindus, que reza: aquele em cujo coração Deus se manifestou, leva a paz, a alegria e o encanto aonde quer que vá. É o promotor de paz de que fala Cristo nas bem-aventuranças. Recordo-me de uma vida que vi ávida de meu mestre, Swami Brahmananda. Todos os que vinham à sua presença sentiam uma alegria espiritual. E onde quer que fosse, levava consigo uma atmosfera de festividade. Num de nossos mosteiros havia certo número de jovens postulantes, ainda não preparados, recém-vindos da escola. Após ficarem juntos algum tempo,
Suas velhas tendências começavam a afirmar-se, e os rapazes formavam grupinhos e discutiam. Um veterano Swami de nossa ordem investigou a situação. Interrogou cada um e logo descobriu os líderes. Depois, escreveu para Swami Brahmananda, principal da nossa ordem, dizendo que eles não se adequavam à vida monástica e deviam ser expulsos. Meu mestre respondeu: não façam nada a respeito, vou aí pessoalmente. Ao chegar no mosteiro, não perguntou nada a ninguém, apenas ficou vivendo ali. Só num ponto insistia: que todos os jovens meditassem regularmente todos os dias na sua presença. Logo, os jovens esqueceram suas discussões. A atmosfera geral do lugar tornou-se elevada. Quando Swami Brahmananda partiu, 2 ou 3 meses mais tarde, estabelecera-se uma harmonia perfeita no mosteiro. Ninguém fora expulso. As mentes e os corações dos postulantes transformaram-se. Assim que entrei em nosso mosteiro de Belur, 2 jovens discutiram e pegaram-se aos tapas. Swami Premananda, então abade, viu isso e pediu a Brahmananda, seu discípulo irmão, que os mandasse embora. Respondeu-lhe meu mestre: irmão, eles não vieram para cá como almas perfeitas. Vieram a nós para atingir a perfeição. Faça algo por eles. Swami Premananda disse: você tem razão. Reuniu-nos a todos e levou-nos a Swami Brahmananda. Cruzando as mãos, pediu ao meu mestre que nos abençoasse. Swami Brahmananda ergueu a mão sobre as nossas cabeças e, um a um, prostramo-nos diante dele. Falando de minha própria experiência, o que posso dizer é que aquela bênção foi como uma ducha fria num corpo febril. Produziu uma exaltação interior que podia ser sentida, mas não descrita. Esquecemo-nos de todas as preocupações e nossos corações encheram-se de amor. Essa é a maneira como um verdadeiro promotor da paz nos afeta. Ao serem nossos corações elevados pela presença dele, não temos vontade de discutir, porque mergulhamos no amor de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. As pessoas profanas não compreendem o valor da vida espiritual. Frequentemente caçoam do aspirante à espiritualidade e às vezes o ultrajam, tentando fazer-lhe injúrias. Mas o religioso não reage a isso. Sua mente está fixada em Deus. Portanto, sente a unidade, enxerga a ignorância e é misericordioso. Não importa que seja criticado ou injuriado, não lhe interessa agradar as pessoas profanas. Conta-se a história de um monge em viagem, que, cansado, repousou sob uma árvore. Não tendo travesseiro, arrumou alguns tijolos e neles descansou a cabeça. Algumas mulheres transitavam pelo caminho, indo apanhar água no rio. Vendo o monge em repouso, disseram entre si: esse jovem tornou-se monge e ainda não consegue passar sem um travesseiro. Usa tijolos em seu lugar. Prosseguiram em seu caminho e o monge pensou: tem razão de criticar-me. Pondo de lado os tijolos, descansou a cabeça na terra.
Logo depois, as mulheres voltaram e viram que tijolos haviam sido postos de lado. Então exclamaram com desdém: que belo tipo de monge! Ofendeu-se quando dissemos que usava travesseiro. Veja, agora, pôs fora o travesseiro. O monge refletiu. Se uso o travesseiro, criticam-me. Se deixo de usá-lo, também não lhes agrado. Impossível satisfazê-las. Deixe-me, pois, agradar apenas a Deus. Nenhum homem verdadeiramente espiritual age tendo em vista causar boa impressão aos outros ou buscando prestígio para si. Às vezes, sente exatamente o oposto, ou seja, se por amor de Deus for preciso ficar contra o mundo inteiro, ele ficará, e ficará sozinho. Ele não se preocupa com o que os outros pensam dele. Em geral, quando alguém fala mal de nós ou tenta ofendermos, somos instintivamente levados a aplacar nosso ego e não a agradar a Deus, e sentimos vontade de revidar. Mas se nos entregarmos a esse desejo de revide, a ninguém mais causaremos danos a não ser a nós próprios, porque quando irritados ou ressentimos, interrompemos nosso pensamento em Deus. Por isso, todos os grandes mestres espirituais têm ensinado como Cristo a não revidar, a não resistir ao mal, mas sim a rezar por aqueles que nos insultam e nos perseguem. Naturalmente, nem todos podem conseguir a não resistência. Para o homem que não vive em estado de consciência de Deus, que vê o mal, é seu dever combatê-lo. Para ele, a não resistência seria uma desculpa para a hipocrisia ou para a covardia, e não uma virtude. Antes que o indivíduo esteja pronto para oferecer a outra face, é preciso que esteja espiritualmente amadurecido. É preciso que tenha atingido a pureza de coração. Isso se discutirá mais detalhadamente em capítulos posteriores. Somente a alma iluminada, que vê Deus em todos os seres, pode conservar a paciência, a tolerância e a tranquilidade perfeitas em meio aos conflitos e às contradições da vida. Ao longo da história da religião, encontramos essas almas iluminadas, santos e encarnações divinas que vivem o ideal da não resistência e do perdão. Ao implorar na cruz, Pai, perdoai-lhes, pois não sabem o que fazem, Cristo se torna o maior e mais famoso dos exemplos. Em nosso próprio tempo, Sri Ramakrishna tipificou o mesmo ideal, conforme ilustram as passagens a seguir. Um padre, no jardim do templo de Dakshineswar, onde vivia Sri Ramakrishna, enciumou-se porque Mathur Babu, o administrador dos bens do templo, preocupava-se com Sri Ramakrishna e estava sempre presente à menor perturbação, a fim de garantir-lhe o bem-estar. Esse padre começou a pensar que Sri Ramakrishna lançara palavras mágicas sobre Mathur, para conservá-lo sob controle. Insistentemente implorava, pois, a Sri Ramakrishna que lhe revelasse a fórmula secreta desse sucesso. E todas as vezes repetia-lhe o mestre que não empregara poderes ocultos. Mas o padre não acreditava nele. Certo dia, estando Sri Ramakrishna em seu quarto, absorto na conscientização de Deus, o padre entrou sorrateiramente, chutando e batendo-lhe até deixá-lo sangrando. Sri Ramakrishna não relatou o ocorrido a ninguém, a não ser muito mais tarde, depois que o padre pedira para deixar o templo por outra razão qualquer. Quando falou disso a Mathur, esse exclamou: Ah, pai, por que não me contou antes?
eu teria arrancado a cabeça dele. Retrucou Sri Ramakrishna. Justamente por isso não lhe contei. Ele não tinha culpa. Estava sinceramente convencido de que eu dominava você por meios mágicos. Censuro-me por não o ter convencido de que eu dizia a verdade. Diz-nos Cristo que o céu é a recompensa daqueles que são perseguidos por causa de Deus. De igual modo, é imediata a recompensa da alma iluminada que não revida as injúrias recebidas, pois sabe que o céu está sempre presente em seu interior e fora dele, mesmo nessa vida. Ele vê Deus sob a forma de Atman, habitando em seu coração. Vê Deus sob a forma de Brahma, penetrando todo o universo. Venera a Deus em cada criatura. As pessoas talvez pensem que o santo perseguido é um sofredor. Não percebem que a mente dele, absorta em Deus, transcende a consciência física e que o santo superou as tribulações desse mundo, apesar de ainda viver na Terra. Nas palavras do Bhagavad Gita, sua mente está morta para o apelo das coisas exteriores, mas vive para a bem-aventurança de Atman. E porque seu coração conhece Brahma, sua felicidade é perene. Na próxima publicação, capítulo 2, O Sal da Terra.